Fala galera, tudo bem? Daniel Melo, junto aqui com meu amigo André Robert. Hoje eu chamei ele aqui ele tá fazendo uma visita aqui em casa, supetão. Falei, cara, vamos ali embaixo no lago gravar um vídeo. E eu nem te falei o tema. Não. Vai ficar sabendo agora. Eu tô com medo. Vou te comprometer agora, né? Te comprometer agora. André, sabe qual que é o papo hoje? 10 anos dentro do multinível. Quais são os erros, as coisas que a gente errou, que a gente acertou? Lógico que não existe essa teoria de, se eu pudesse voltar atrás. Não, mas qual que são os conselhos, qual a experiência que nós temos que a gente vai deixar para as pessoas? Então, vou fazer perguntas direcionadas em cima disso, beleza? Beleza. Beleza? Maneira aí. Vai dar polêmica aí. Vai eu vou falar polêmica. Sem filtro essa bagaça E aqui. sem corte. Sem corte o vídeo, né? Vamos embora. Só corta os palavrão depois que sair. Não, tem nada, nem sair palavrão vai ficar também. Então. André, primeira coisa, eu vou soltar, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu vou colocar o filtro já em você, tá? Já vou colocar o filtro em você. Sou muito feliz com os milhões que eu já ganhei nessa indústria, mas um dos erros que eu vi que eu não formei empresários no meu time. Eu vi que pessoas ganharam dinheiro, sempre fechei elas dentro do negócio, sabe? Dentro de uma redoma, fazer isso. E a gente sabe que crescer envolve hiperfoco. Sim. A gente viveu momentos maravilhosos, mas eu vejo que as pessoas mais maduras, elas tiveram cabeça de empresário, de tocar vários outros negócios, e eu queria a tua visão sobre isso. Qual a experiência tem? Sim. Esquece o André que era lá de trás, talvez Sim. aquilo que você precisava, mas e hoje? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro que a minha visão é muito doido, porque a gente sempre recrutou pessoas falando que elas precisavam ter um plano B, né? E hoje, com a experiência que a gente tem, a gente vê que o negócio oscila, e quando a pessoa não tem um outro plano B, ela fica muito mal emocionalmente, ela não foi preparada emocionalmente para lidar com a oscilação, e o que era para estar muito bom acaba sendo pior. Então, eu acho que são fases, né? Então, por exemplo, quando eu comecei, vamos falar assim, voltando no tempo, quando eu comecei, eu só tinha uma coisa, muita força de vontade, talvez com você e com outras pessoas. E eu não tinha a capacidade técnica de falar, mano, vou criar ou fabricar alguma coisa, vou abrir uma empresa, vou alugar um escritório, vou criar tudo o que precisa para começar. E a parte boa do marketing de relacionamento, que eu só entro com a parte que compete a mim, que é o esforço pessoal. Então, a parte boa, eu vi muitas pessoas se destacando pelo esforço pessoal, porque você tem uma retaguarda que você não precisa se preocupar, né? Então você tem treinamento também. Só que depois disso, depois que a pessoa começa a andar, naturalmente ela larga o emprego, e nessa que ela larga o emprego, ela ainda não tem as habilidades, principalmente de gestão emocional, e quando oscilar, ela vai ficar muito pior do que ela esteve tocando no paralelo. E eu vi muitas pessoas indo no paralelo melhor do que full time. Só que qual que é o problema depois disso que eu vi, assim? Quando a pessoa ela começava a performar bem e ela começava a se tornar um empreendedor, porque olha o que eu percebi. Beleza, o cara entrou aqui, o cara começa a recrutar e vender, o básico. E ele começa a ganhar um dinheiro, mas eu percebi que ele ainda não é empreendedor. Por quê? Quando você fala de empreender, você tem que saber de marca, você tem que saber de produção, você tem que saber de gestão financeira. Então o cara entra aqui, a gente joga o cara fala assim, ó, você tem que gerenciar estoque, gestão financeira, habilidade de vendas, tem que liderar, tal, o cara se perde. E aí eu acho que vem entre uma segunda fase, quando ele começa a se tornar líder e começa a ganhar um bom dinheiro, que é ele saber fazer boa gestão desse negócio, ou ele se torna investidor, ou ele potencializa alguma habilidade que ele já tinha, né? Para ele não ficar refém de uma única fonte de renda. Então eu acho que o grande erro é meio que assim, o que a gente sempre, como você falou, a gente deixou a galera aqui focada, e o hiperfoco necessita para a grande maioria, mas hoje eu daria liberdade. Por quê? Quando a pessoa percebe o quanto é difícil empreender fora e quanto a cabeça dela vai dar, ela valoriza mais esse negócio. Né? Valoriza. E então, a grande verdade é que, cara, as pessoas elas são ótimas recrutadoras, ótimas vendedoras, mas poucas empreendedoras. A gente não fomentou isso, a indústria que a gente não tinha nem experiência para isso. Também não tinha. Hoje a visão é diferente, mas não foi fomentado. Então, por exemplo, tem erros nossos, erros assim da indústria, que eu acho que não é um erro porque falta habilidade, eu acho que falta fomentar esse erro. Então tem erros que, sabe aquela parte de ser omisso? Então tem coisas que a gente sabe, mas não é fomentada. E eu acredito sim que o cara pode e deve
hoje ter mais de uma fonte de renda. Indiferente se ele está só no emprego, indiferente se ele está só no multinível, indiferente no que ele está fazendo. Ele precisa ter outras fontes de renda, isso traz segurança, isso traz uma paz de espírito que eu acredito que o cara pode tocar melhor o negócio, entendeu? Sabe qual que é um grande arrependimento que eu tenho? Arrependimento não, eu pego isso, tento trazer hoje para poder projetar um futuro. Eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho um cara na minha equipe que ele teve uma graduação bem expressiva e teve um momento que ele sofreu uma baixa no negócio. Aí ele foi pro tradicional, foi trabalhar como corretor de imóveis. Foi trabalhar como corretor de imóveis, eu não sei como ele está lá, tá? De fora parece que ele está bem, mas eu não tenho essa certeza. E ele se afastou do negócio. E o dia que eu fui conversar com ele, ele falou assim, ah, Daniel, mas é porque vocês pregam muito, né? Essa questão do cara fazer exclusivamente isso. E eu tenho que concordar com ele, porque a gente meio que afastava as pessoas que estavam fazendo outros negócios. Sim. Hoje... Ele é repelido, né? Hoje eu vou incentivar um cara desse dentro da minha organização, dele continuar tendo os negócios. E porque você pega a história do Dexter, quando você ouve os principais áudios dele, ele falava que ele tinha várias outras empresas. Sim. De novo, eu acredito que uma pessoa que ela não tem maturidade, talvez ela vai ter que colocar hiperfoco, ela vai ter que trabalhar muito, ela vai ter que se tornar para depois ela desenvolvendo outras habilidades. Mas eu tenho esse arrependimento. Tem negócio também, né, Dani, que com o passar do tempo e com a sua maturidade, experiência, e detalhe, né, você validando um resultado. Tem negócio que você entra como conselheiro. Você entra lá para aconselhar e tem uma porcentagem sobre o aumento do faturamento de um negócio que já está andando. Então, uma coisa que não te demanda tempo, vou te falar, tem coisa que talvez você faria até de graça e não é ruim. Só que eu sei que você está me perguntando, mas eu quero te voltar uma pergunta. Se o cara se o cara que está aqui, seria bom ele ter mais de uma fonte de renda, como que você vê um multinível para o cara que já tem uma fonte de renda, já tem um negócio ou já tem dois negócios? Como que isso daqui seria bom para ele? André, é assim, ó, eu vejo as pessoas que eu tenho experiência que ganharam dinheiro, que já tinha outros negócios, viram isso muito como propósito e também como negócios. Viram uma forma de poder escalar sem ter empresa, aquilo que você falou, e diversificar a fonte de renda. Todas as pessoas que eu vi que tiveram resultados, a gente tem exemplos aí a gente conversa, não vou citar nome aqui, mas tem um pessoal lá que é da construção civil. Tem muita grana lá e veio para o multinível. Paixão, gosta de desenvolver pessoas, acredita que o multinível é a melhor forma do cara começar a empreender. Talvez na empresa dele ele não possa dar outras oportunidades e ele vai e oferece aquilo. Então tem esses dois. Propósito porque gosta do multinível e também diversificação de fonte de renda. E abre muito network, né? Abre muito. Abre muito network. Uma coisa que a gente já tentou fazer em São Paulo e funcionou durante um período, a gente criou um evento de B2B. Então a gente tinha um evento tal, falando de negócio, e após o evento os empresários trocavam um cartão para fortalecer uma comunidade e tal, e isso atraía mais pessoas para dentro do negócio. E até tem empresas que é meio voltado só para isso, né? Faz reuniões uma vez por mês em hotel, não lembro qual é o nome da empresa. Mas eu também acho que é uma vantagem pro cara vir para cá para abrir network. Com certeza, né? E hoje o que a gente vê claramente, André, uma outra pergunta que eu vou soltar para você, né? É um lance muito polêmico e eu gosto de falar sobre esse assunto que a gente viveu só manda isso, polêmica, né? velho. Só polêmica, só, né? Porque não... o vídeo, a thumbnail vai ser assim, o vídeo das polêmicas do multinível, né? As 10 polêmicas do multinível. Os bastidores que ninguém fala. Bastidores. André, agora vamos falar sobre pioneirismo no multinível. Cara, como esse assunto me enche o saco, André. As pessoas olham pro André e falam assim, nossa... O André teve sucesso porque ele foi pioneiro. Só que ele esquece as milhares de pessoas que entraram na mesma época e não tiveram sucesso. Então, eu queria que você falasse sobre esse tema. Qual que é a tua visão disso, Primeira André? coisa, falando assim rasgado, se você pensa nisso daí, você provavelmente tem algum fracasso dentro de você, alguma frustração, que você conta essa historinha da vítima para confortar uma parada que você não conseguiu fazer. E aí tem gente que já vai ficar, a vítima já vai gritar, ai, é arrogante. Não, não é arrogante, presta atenção. Olha só, se as pessoas acreditam nessa parada, é porque você chegou primeiro. Tá bom, quantas pessoas não saíram da nossa equipe e chegaram primeiras em outras companhias? E não resolveu. E não resolveu nada. E vou te falar, nos últimos, vai fazer 11 anos, eu não vi ninguém. Não vi ninguém. E aí as pessoas estão toda hora trocando de empresa em busca do o cara que te critica, ele já passou em 4, 5 empresas. E tá te atacando de novo. Mas a grande verdade,
Essa é a primeira historinha que a gente conta para confortar a nossa cabeça. Por quê? Eu sempre gosto dessa frase, isso é uma crença ou é um fato? Ah, você chegou primeiro, por isso que você está aí, tá bom, isso é uma crença ou é um fato? Ah, não, isso é um fato, não é um fato. Chegou pessoas que chegaram depois da gente, tiveram resultados maiores. Tem pessoas que eu cadastrei, pessoas na minha primeira semana, no meu primeiro mês eu fiz 28 diretos. Por que que essas pessoas não... Elas chegaram junto comigo, por que que elas não foram? A gente tá no, sei lá, eu sou oitava linha, eu acho que do Evandro, lá pra cima. Cara, a gente teve um resultado maior do que toda a linha ascendente. Se o fato é chegar primeiro, se esse fosse o fato, por que que essas pessoas que chegaram primeiro não tiveram o maior resultado? E a grande verdade é que quando eu ouço essa história, eu fico puto. Sabe por que eu fico puto? Porque a pessoa, ela não está perguntando quantos livros você leu, quantas noites você não dormiu, quantas vezes você dormiu no carro, quantas viagens você fez, quantos dias você ficou longe da sua família. Ela está falando isso para rotular que você está ali por sorte. Sorte é a palavra que o vagabundo dá por esforço de um terceiro. Então, mano, se você pensa em pioneirismo, vou te falar... Você não vai cortar nada, né? Não, anda bala. Você tem que se fuder mesmo, tem que ficar trocando de empresa, tem que ficar trocando toda hora de promessa. Queimando a credibilidade. Aí o pior, atacando ou criticando pessoas que ocupam posições que um dia você sonhava. Você nunca vai alcançar aquilo que você repele, pô. Mano, eu olhava líderes da indústria como Dexter, como Lino Barbosa, como esses caras, eu falava, velho, eu quero ser como esses caras. Eu nunca fui lá no Instagram, num post dele, ficar enchendo o saco porque ele tá 25 anos na Forever. Paga seu preço, escolhe uma empresa e fica 25 anos, se você acredita no pioneirismo, ou abre a sua empresa, né? Então, assim, pra mim é um discurso de vagabundo, falar real pra você. É uma crença, tá? Porque isso não é um fato. Né? Aí você vai falar assim, André, mas tem alguma relação? Ajuda? Ajuda, pô. Ajuda. Por que que ajuda? Porque é o seguinte, quando você tem uma nova empresa, mano, você vai falar cravo, crovo, cromo, a empresa fatura 70 trilhões, o dono é o Elon Musk, você vai falar qualquer merda e vai funcionar. Por quê? Porque não requer um nível sofisticado de profissionalismo. Então, tudo que é novo e oferta, olha, descobri um esqueminha aqui para ganhar dinheiro, uma empresa nova, e você tem uma promessa milagrosa, ele vai ter essa facilidade no recrutamento, mas logo vem a dificuldade de manter o negócio. A barrigada, né? A barrigada, porque a gente passou por isso. Então a gente vê, e com o tempo foi dando experiência para a gente equalizar o discurso para construir um negócio mais de médio e longo prazo. E se a gente não já tivesse adaptado esse discurso há muito tempo, eu acho que hoje nem teria negócio. Né? Então a grande verdade é que esse discurso já foi reorganizado há bastante tempo e quando você vai para uma empresa nova, é lógico que você pode, ele não requer um nível sofisticado, você vai fazer errado e vai dar certo. Não quer dizer que você vai dar certo, não quer dizer que você vai pro topo. Então, para mim, assim, fala assim, tem um momento que é bom, que todo mundo está empolgado, que está gerando muito resultado, isso ajuda, mas não é isso que determina o jogo. Né? O Daniel Shoa deu um exemplo que eu achei bem legal. Ele falou o seguinte, mano, pega o melhor time do planeta, sei lá, na época, Barcelona. Mano, a gente vai jogar contra o Barcelona, a gente vai ganhar? Não. E se a gente sair com vantagem de 10 gols, 10-0 pra gente contra o Barcelona? Tem 5 minutos de jogo, a gente pode ainda perder? Pode. E se o jogo só tiver 2 minutos? Tal, pô, a gente ganha. Então, qual que é o lance? Tudo depende da regra do jogo. A curto prazo, você pode ganhar. Com 2 minutos, com 10 gols de vantagem, com uma parada. Só que no médio e longo prazo é igual corrida de Fórmula 1. Né? Você vê os habilidosos, o cara pode sair em último lugar, de pouquinho em pouquinho o cara vai buscar o primeiro lugar lá. Esse lance aí, André, olha que doido. Existe uma diferença de ofertar a oportunidade e ser oportunista. Oportunidade e oportunismo. Quando eu estava fazendo trabalho fora do país, eu vi algumas pessoas, cara, vem pra cá, você vai ser pioneiro. Rinode internacional. A galera do meu time, eu falava, brother, vem aqui, vamos conversar. Para com esse discurso, cara. Não fica esse discurso de pioneirismo, não sei o quê, porque ele oferece aquilo de um jeito como se aquilo fosse a única coisa que prestasse. Aí depois que acontece, vem a barrigada. Porque pensa, André, passou 2 anos, acabou o pioneirismo, o que eu ensino pro meu time depois? Você já ensinou, né? Você já ensinou que para ele ser líder, ele tem que ser pioneiro. Aí ele aprendeu com você, ele vai trocar. Então você está ensinando o teu próprio líder a trocar de companhia, buscar o pioneirismo em outro lugar. Sim. As pessoas não acreditam no multinível, André, porque se elas trocassem, vamos lá, não estou feliz aqui na Rinode, vai para uma Emo, vai para uma Herbalife, vai para uma empresa grande, mas a galera vai aonde?
Não, a gente tem um novo recrutamento, uma nova promessa. E eu vou te falar, eu já ouvi dono de empresa falando, não, Amway não. Eu vi Entendeu? também. Eu vi também. Não, Amway não. Por quê? Porque lá passou um momento, ou seja, a pessoa não acredita no multinível. Ele acredita no momento. E essa é uma treta que eu mesmo fiquei puto com dentro do meu negócio por vários momentos, porque a promessa do multinível é de longo prazo para quem está dentro é uma, para quem está fora chegando é outra. Né? Hoje eu tenho clareza disso. E quando você está dentro, o Daniel gerou um bom momento, olha o nome, já fala, um bom momento no time dele. Quando eu evidencio o Daniel que é um bom momento, esse momento vai passar e depois eu perco a edificação. Só que qual que é a promessa final? Mudança e transformação de vida. E quando você edifica momento, você esquece de mostrar o que a sua empresa realmente promete. As pessoas que realmente mudaram de vida não são mais evidenciadas ou não são mais edificadas. Por quê? Porque tem uma nova pessoa gerando momento. Só que essa pessoa, esse momento vai passar, como de todo mundo vai passar, e a sua real promessa não é edificada. E isso desanima quem construiu uma mudança de vida muito forte, né? A gente já participou de reunião que o cara vinha pra cima e falava, eu tô ganhando 500 mil por mês, a gente, cara, animal, né? Você já ganhou mais de 1 milhão por mês, já ganhou mais de 1 milhão por mês. Fala, animal, só que não é isso mais que atrai. Então, esse lance do momento está muito relacionado à crença que o cara tem sobre o modelo de negócio. Né? E isso... E eu sei que um monte de gente não vai entender, eu sei que vai ter um monte de gente fazendo comentário merda. Não, tem gente que não vai ter esse nível de consciência, porque não viveu o que a gente viveu. Vai criticar, lógico, vai criticar, você não viveu isso, né? E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu tô contente pra caramba com a minha vida, com meus resultados, com tudo que eu construí e espero que você esteja com o seu. Eu sei que tem gente que vai criticar ou vai falar a sua opinião, mas eu prefiro ficar com a minha experiência e com os fatos do que com a opinião de quem não construiu ainda. Né? Então, e outra, né? Aí tem cara que vai vir assim, mas vocês estão falando isso, olha o discurso de um vagabundo. Os líderes estão falando isso para defender o seu bolso. Reúne os meus líderes, o meu time, vai lá num direto meu e pergunta se eu falo alguma mentira para manter os caras no negócio. Agora, se você quer ser bitolar e tudo mais, beleza. Outra pergunta que vieram falar esses dias para mim. Falaram assim, André, o que você acha? Tem um monte de líder que fica atacando só em cima da rede dos outros. O cara não quer construir, desenvolver pessoas, a verdade é essa. Eu, em 11 anos que eu vou completar na companhia, eu convidei um líder de outra companhia. Eu não estou falando que é certo ou que é errado não, tá? Tô falando eu. André, por que você convidou um líder? Eu convidei esse líder porque ele já se posicionou que ia sair da empresa dele e a empresa dele ia fechar no Brasil, que é a John Ness. Foi o único cara que eu convidei. Em 11 anos, eu nunca fiquei que nem um urubu, focado em tentar ficar trazendo gente, fazendo oferta. Sabe por quê? Porque, primeiro, que eu não quero que façam para mim, eu não faço para os outros. E não espero que as pessoas façam isso por mim, eu quero que se lasquem. Só que, cara, eu foquei totalmente no meu negócio, no meu time, no desenvolvimento da galera, pô. Então, essa de focar na galera, eu acho que fez toda a diferença no resultado. Agora, um monte de líder vagabundo, assim, tô falando na postura dele, no caráter, na malícia das palavras, ele fica fomentando coisas pro benefício próprio, entendeu? Então, eu sei que vai vir nego encher o saco, fica com a sua opinião e eu fico com o meu resultado e tá tudo certo, vida que segue. André, esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um líder, 25 anos, de uma empresa americana. Ela tem operação hoje no Brasil, não é muito forte, mas 25 anos na mesma empresa. Ele falou que faz 15 anos que ele faz reunião semanal com o time dele da América Latina. E ele falou que nesses 15 anos não surgiu nem grande líder. 15 anos, André! E eu fiquei pensando, cara, a consistência, esse cara deve fazer mais de quase R$1 milhão por mês nessa companhia, 25 anos, mas você vê que a visão dele é muito de longo prazo e o cara é muito maduro. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quem disse que multinível é para ser fácil? É verdade. Quem diz que multinível é para ser fácil? Porque, vamos lá, nós tivemos resultados grandiosos. Mas quando a gente sai, eu pego toda a minha downline, por que as pessoas não tiveram os mesmos resultados que eu tive? Que eu vim me preparando, eu vou fazer 19 anos de multinível agora. Conheci multinível em 2004, 19 anos, cara. Fazendo, lendo, estudando, lembrando dos pilares, educação, consumo, compartilhar todos os dias.
Será que as pessoas estão dispostas a fazer isso, André? Nada. Por isso que tem que ser uma renda extra para a maioria, Posso dar uma né? rasgada aí? Pode, manda bala. Esse papo de vagabundo. Ai, mas a base tá sangrando. A base. Isso é papo de vagabundo. Eu vou te falar uma coisa. Você não vai mudar a estatística do planeta. Você não vai conseguir mudar. Teve um cara que falou assim pra mim, André, eu tô saindo da empresa, isso há anos atrás, porque eu não me vejo ganhando 100 mil reais como se fosse a coisa mais normal do mundo. Gente, 95% da população não ganha mais de 5, 10 mil reais, nem lembro. 5% é livre. E as pessoas acham que no multinível esse número vai inverter. 95% vai ser rico e 5%. Gente, não vai. Você pode ir para qualquer segmento. Os números serão esses e você não vai mudar. E aí vem, mas a base está sangrando. É que nem você falou, não é que é para ser fácil, nunca foi. Agora, quem tiver uma força de vontade acima da média, quem tiver um esforço pessoal acima da média, ele vai se sobressair diante da multidão. É uma ferramenta que te dá a possibilidade de sobressair. Não quer dizer que todo mundo vai ficar rico, não vai, gente. Nem nisso, nem no digital, nem no dropshipping, nem no e-commerce, nem no emprego, nem em empresas. E aí, só que as pessoas, elas pegam aquele discurso montado e vai lá, a base tá sangrando. Mano, se eu pegar a sua rede, seja lá qual for a empresa que você tá, se eu pegar a sua rede, 5% vai estar ganhando como líder, o resto é base. E assim no planeta. Agora, a pergunta é... Discurso socialista que não funciona. Socialista, comunista, o cara tá dentro de uma parada e faz um discurso errado. Agora, eu concordo que a sua empresa tem que ter ferramentas, plano de carreira, incentivo para o cara se destacar, e treinamento crescer. E capacitação. Agora, esse papinho aí que todo mundo fica ali, ó, em cima da base, parece um monte de piranha quando tem um bicho sangrando na água. Mano, isso é papo de cara que... Até porque o cara ganhar dinheiro de curto prazo é vendendo produto. Vendendo produto. Como que você ganhou dinheiro? Como você ganhou dinheiro no começo, André? Não, eu tinha que pagar minhas contas, o meu aluguel eu pagava vendendo produto. André, eu andava com o porta-mala do carro lotado de produto, eu parava no posto de gasolina, oferecia para um, para outro. As pessoas não querem fazer isso. Não. Elas querem assim, ó, vou pra empresa no momento, agora eu vou migrar e vou levar todo mundo. E fica se enganando e trocando de companhia toda hora. Gente, eu quero fazer um paralelo com isso que o Daniel tá falando. Eu tenho negócios no digital e eu tô vendo um movimento acontecer. No digital tem gateways de pagamento, como Hotmart, Eduz, Ticto, mano, só que agora tem umas 20, 30 plataformas. E eles ficam melhorando o negócio deles, atraindo pessoas que já vendem dentro dessa plataforma para essa plataforma. E esse melhora e eles ficam dividindo o mercado. Então, o que eu quero dizer? Que isso acontece em outros mercados. Toda hora tem alguém tentando levar um player de faturamento para dentro da sua companhia. Só que qual que é o jogo? O jogo de alguns caras, eu vejo que eles estão toda hora falando o seguinte, a nossa é a melhor, a gente inovou isso, a gente inovou aquilo, esse é o plano, essa é a taxa, sempre levando benefício para o cara da ponta. Só que o que eu percebo assim que você está falando? O cara não quer fazer, mano. Olha que louco o que está acontecendo agora, gente. Eu vou falar um mercado que é, para mim, eu não curto, tá? Não curto, que é as casas de aposta. As casas de aposta, surgiu várias, e se você olhar o Campeonato Brasileiro, quase todos os times são patrocinados por casas de aposta. Por que eles são patrocinados? Porque, por exemplo, Dani, você tem influência, o cara te contrata e fala, te dou até 60%, 70% sobre as perdas de todo mundo que você trouxer para dentro da plataforma. Nossa. E aí, mano, tem caras grandes na internet, o cara posta nos grupos, Dani, 500 mil por dia de lucro da galera perdendo dinheiro. E o que eu percebi no fundo, Daniel? Essa parada de aposta, robozinho, a piramidezinha dos financeiras, né? As pirâmides ali com produto fictício. Essa parada, existe um público para isso. Esse público que, sim, do marketing digital também, que se encanta com dinheiro fácil, é o mesmo público. Ele o povo gosta de ser enganado, né? Isso que eu ia falar, ele só navega na oferta diferente, mas no fundo ele tem que se fuder, porque é a própria ganância dele que tá colocando ele na lama, mano. Então é um mercado, então quando eu vejo alguém se lascar, eu ir por uma promessa e se arrebentar, eu já não ligo muito, porque eu entendi naquele filme que fala sobre a pirâmide financeira do Madoff. Do Madoff. Madoff, né? Ele fala assim, numa parte assim, ó, que as pessoas se afogam na própria ganância. Entendeu? E é assim mesmo. Então eu aprendi a ressignificar isso na minha cabeça também. Porque, cara, o que eu vi de nego
E tem empresas sérias também, tem propostas sérias, tem pessoas que também se apaixonam por uma linha de produto, por um conceito, por uma filosofia, e tá tudo certo. Não, mas não adianta, André. Se as empresas... Hoje o vídeo é educativo aqui para o multinível, mas não adianta ter uma empresa, né, vamos dizer assim, séria, se os próprios líderes são nojentos, eles já estragam o negócio. A empresa, ela é feita dos líderes. Os caras conseguem chegar numa empresa que, teoricamente, seria boa e estragar a empresa já, em pouco tempo, né? Outra... Eu vou te perguntar também sobre isso. O que antes de você entrar, quando você começou no multinível, você provavelmente olhava para as empresas que deram certo, para os top líderes e se inspirava nele, né? Qual que era o sonho de um cara que entrava no multinível, sei lá, 19 anos atrás, 15 anos atrás? O que você via? O que você queria conquistar assim? Nossa, André, eu me inspirava em tudo, né? Lógico que vamos falar a primeira coisa, resultado financeiro, né? Base da pirâmide. Eu queria o resultado para pagar minhas contas, poder ter os carros, as casas. Eu me inspirava nessas pessoas. Mas eu tinha entendido, eu já tinha um nível de consciência que para eu ter aquele resultado, eu precisava me tornar uma pessoa boa no processo. Então eu aprendi a me apaixonar pelo ofício. Sim. De ver o cara desenvolvendo pessoas, palestrando, fazendo todo o trabalho. Processo. Então eu olhava de fora, o resultado me atraía, mas eu sabia que tinha um caminho a ser seguido. E o que você falou, fala o nome sem problema. Pedro Cardoso, Vinícius Copo Júnior, o Dexter, o Lino Barbosa, esses caras sempre foram inspiração. E eu nunca falei mal desses caras. Eu só olhava para eles e falava, meu, eu quero ser um dia a ponta que esses caras são. Sim. Sabe o que eu tava fazendo um pensamento esses dias? Olha por que a galera se lasca. Quando eu comecei, mesma coisa. Falavam do diamante. Eu olhava e começava a buscar Diamond, tal, aí caía nos vídeos dos Dexter, dos caras antigos. Aí você olhava e falava assim, ó, puta merda, mano. Quero ser um diamante. Ah, verdade, verdade. Por que você queria ser um diamante? Pelo prestígio, pela postura, pelo resultado. Os caras eram gentleman, educados, mano, um baita treinador, um baita palestrante. E não era aquele cara de gritaria, não é o cara barulhento, não é a favela venceu, eram os caras, velho, que você olhava e falava, mano, esse cara é um executivo. E aí, mano, o que eu percebi? Que veio se popularizando, principalmente na América Latina, veio uma empresa, colocou o diamante. Ou seja, aquela imagem que foi construída na cabeça dos caras de um diamante... Virou latão, né? Virou... Tipo assim, ó, vamos chutar. Tipo, que se fosse um faturamento de 2 milhões de reais, os caras colocaram o faturamento de 100 mil se era diamante. E aí, o que acontece? Aquele desejo reprimido... A Ferrari virou Corcel, né? A Ferrari virou Corcel. Aquele desejo reprimido, né, da indústria do marketing de relacionamento, que era ser um diamante, aí se popularizou. Aí o cara, velho, ele se sentia diamante como os caras que ele via como referência, mas o comportamento era bem longe do que ele almejava tal. Então ele queria ter o PIN para se sentir alguma coisa que ele não foi. E aí passou o tempo, aí vieram o Blackpins também, veio de outra empresa. O Blackpin era uma parada difícil, desejada, foi importado inclusive pela nossa empresa, que era ainda difícil, inacessível, mas eu não consigo comparar o quanto longe era. Cara, mas era difícil, beleza. Aí agora já vem outras empresas e várias outras que ele pega aquele desejo que foi construído na cabeça do cara. O mesmo conceito do Blackpin. O mesmo conceito e joga para um cara que produz não mais 4 milhões, era aqui, né, um Two Stars. Ele não produz mais 4 milhões, mas se ele produzir, sei lá, 500 mil reais, 600 mil reais... Com pontuação triplicada ainda. Tipo assim, ele tem a mesma sensação que é um Blackpin. E eu vou te falar, escuta isso, pode gravar esse vídeo. Daqui uns 5 anos, se você colocar 2 pessoas com combo top, 2 diretos, você vai ser um Blackpin. Daqui a pouco porque, mas tem uma lógica nisso. Se você começa a pensar, raciocina. As pessoas se preocupam mais com o PIN do que aquilo que elas têm que se tornar para ter o PIN. Olha para você ver como que é. Você me fez uma pergunta, você falou até do diamante. Era sim um desejo, André, mas eu sabia que tinha um processo para chegar lá. Hoje as pessoas estão preocupadas. Quantas pessoas eu vi, às vezes, André, de comprar carrão, de alugar casa caro, de fazer um monte de cagada e os caras se estrepar depois. Por quê? Não se preocuparam em se tornar. Só preocuparam em ter o resultado para mostrar para os outros aquilo que eles não são. Não, Dani, eu vou te falar, assim, por experiência, gente, estou falando isso, né, a gente aqui está te provocando a você pensar mesmo. Isso pode, sei lá, você pode tomar como ofensa, pode tomar como aprendizado.
talvez a gente não faça negócio junto, você não vem para nossa equipe, a gente não vai para a equipe de vocês. Então tira o melhor disso aqui. A gente está falando coisa que a gente viveu. Você sustentar um PIN que você não conseguiu construir de fato, ou que ele fez mais bem para o seu ego, para sua cabeça do que para o seu bolso, depois isso vai virar um fardo. Porque, por exemplo, imagina que você tem na sua referência mental, Dani, exemplo, tá? Pô, o cara é um médico. O médico, mano, ele se veste mais ou menos assim, mora mais ou menos ali, ganha mais ou menos tanto. Então você tem uma referência na sua cabeça. Quando você vai lá e veste a lapela e fala que é médico e às vezes você não é, você é estagiário, você tá lascado para mostrar para os outros, para sustentar aquilo que você se comprometeu. Então você vai querer ter o carro do médico, a casa do médico, a vida do médico, e aquilo vai virar o quê? Em vez de ser uma alegria, vai virar tipo uma depressão, que é o que nós vimos acontecer com muita gente. Síndrome do impostor, né? O cara, na hora que ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe ali, na hora do banho, na hora que ele olha pro espelho, ele sabe que ele é um impostor, né? Então, assim, poxa, é legal, gera uma atração, gera um monte de coisas ali que é boa naquele momento, no momento ali que está acontecendo. Mas a médio e longo prazo, a gente já sabe os resultados, né? E não vai ser um resultado positivo. Por quê? Porque o time vai se sentir mal. Eu já ouvi pessoas do meu time, né, falar assim, André, eu não vou mais para a PN. Por que você não vai mais para a PN? Porque quando chama os diamantes lá para cima e mostra a média de ganho, ou um duplo diamante na época, e mostra uma média de ganho, eu me sinto mal porque eu não ganho mais aquilo, né? Eu não sou pago como duplo, só que as pessoas acham que eu sou, então elas me veem daquele jeito. É muito difícil sustentar isso, vira um fardo. Então, ele tem estratégias de atração, de curto prazo, de recrutamento que parecem boas, mas no final essa arma vai virar contra a sua cabeça, entendeu? Com certeza. André, vou fazer a última pergunta pra gente encerrar, senão a gente vai embora aqui, né? Qual conselho que você daria para uma pessoa hoje que está começando nesse mercado? Uma coisa que você fala assim, cara, eu tô rebobinando minha fita e eu vou pegar dar esse conselho para a pessoa, né? Porque a gente sabe que mentoria, coach, quando você pega um livro de uma pessoa, o que você quer? Você quer pegar a experiência daquela pessoa, pegando a tua experiência desse tempo de multinível e milhões que você fez nesse negócio, qual conselho você daria para essa pessoa que está assistindo o vídeo agora? Dani, é difícil falar um conselho, né? É difícil falar um conselho. É que a gente falou de várias coisas, né? Mas eu, primeiramente, eu não largaria a minha principal fonte de renda. Esse é o primeiro ponto. Eu iria me esforçar para ter uma renda adicional, né? Usaria essa renda adicional como o melhor modelo de convite possível, né? Para deixar o negócio atrativo. Você tá pegando o Jim Rohn lá na década de 90 falando isso. Nada mudou. Então, por exemplo, olha, fazer um paralelo nisso, aproveitar. Vamos imaginar que eu ganho 3 mil no tradicional. Poxa, e quando eu largo e só faço isso e eu ganho 3 mil, quando eu vou convidar as pessoas do meu leque social, o que elas vão falar? Falar, meu, eu tenho que largar para ganhar 3 mil. Agora é diferente quando eu falo assim, o que você faz? Eu tenho ali e eu estou construindo um negócio próprio, de forma paralela, que eu acho que você tem perfil. Pô, se você tiver interesse, me fala. E, aí você consegue manter a mística do negócio. Você consegue manter o encantamento. Então, a primeira coisa que eu faria era isso. E eu não fiz isso. Eu tinha 4 meses de negócio e eu comecei a ganhar mais paralelo. O que eu fiz? Larguei meu emprego. Né? Mas eu vou te falar, sendo honesto com vocês, eu não era a média. Eu era acima da média de determinação e esforço. Né? E foi muito difícil. Foi muito difícil. Quase perdi, na época, minha noiva, que é amarga. Cara, por quê? Porque o negócio oscilou. E eu quebrei. Só não perdeu porque deu certo, né? Quebrei, fui morar de favor, voltei a morar na casa dos pais, toda a história de quem acompanha aí. Então, eu acho que, primeira coisa, eu me esforçaria para manter a sanidade mental. Para que, se eu tenho a sanidade mental, eu consigo fazer esse negócio de médio e longo prazo. Imagina você chegar pra uma pessoa e falar assim, o que você faz? Sei lá, sou administrador e só que paralelo a isso eu comecei a construir um negócio que eu comprei o meu primeiro imóvel. Sabe, rico de verdade, bicho, né? Mano, rico de verdade. A gente vai criar essa comunidade, vai chamar Rico de Verdade. Eu não quero dar spoiler, mas talvez nesse link aqui embaixo vai ter lá a comunidade já criada. Tá? Dá uma olhada depois na descrição desse vídeo aí. Eu acho que eu faria, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tentaria me conectar. Gente, eu vou falar assim, de verdade, é o que eu faria hoje, tá? Quando a gente começou, eu tive que comprar livros em inglês, ouvi áudios que um ou outro que tinha tradução, mas eu tinha que tentar ficar juntando quebra-cabeça. E o que eu percebi? Era aquele treinamento mais porrada, tinha uma vez por mês, né? E eu ia num treinamento e aquele treinamento vinha e eu, caraca, isso é incrível.
Aí eu esperava um mês, aí eu em outro treinamento. Nesse treinamento ele me falava, por exemplo, de convite. Aí vinha um outro cara que ele estava falando sobre inteligência emocional. E o que eu percebi? Que essas informações, elas ficaram fragmentadas e demoram uns 2 anos para você colocar esse quebra-cabeça em ordem e ter uma ordem cronológica, porque você não entende por que você tem que convidar assim, como que esse convite impacta lá no fechamento. Demora para montar o mosaico, né? Exatamente. A curva de aprendizado é longa. Eu compraria treinamentos de marketing de relacionamento online e eu compraria os principais livros de marketing de relacionamento por líderes que vivem aquilo que ensina. Não vou nem fazer jabá aqui, vou deixar aí você que pesquise. Por que eu faria isso? Para encurtar minha curva de aprendizagem. Eu acho que esse seria o ponto. André, quer dizer que você vai dominar todas as técnicas? Não, mas eu vou entender o processo. E se eu entendo o processo e eu gosto do processo e eu me apaixono pelo processo, eu aceito passar por ele. Por que um cara, sei lá, um cara que é cristão, ele vai para a igreja? Por que ele acredita na promessa, que é a vida com o Pai lá, a vida eterna. E aí quando eu compro a promessa, eu aceito o processo e o código dos cristãos. Então, a mesma coisa de você quer entrar no shape. Mano, você não compra o processo, que dói, é dolorido você entrar no shape. Só que, mano, quando você compra a promessa, você aceita o processo. Então, a maior dificuldade das pessoas é aceitar o processo. Porque é um processo de desenvolvimento humano, de habilidade, de renúncias, de várias paradas. Comprou a promessa, aceita o processo, entende o processo rápido. E com o tempo vai desenvolvendo essas habilidades. E por último, e o que eu investiria assim de maneira brutalmente, as pessoas podem concordar ou não, mas é no digital. Então eu estaria muito bem posicionado se eu quisesse, estar posicionado nos buscadores, YouTube, Google, sabendo fazer estratégias de digital, criando funis, criando atendimento e teria um bom marketing pessoal nas redes sociais para atrair as pessoas. Eu tenho certeza, não é que eu vou te falar minha crença, eu acredito que qualquer pessoa que pegar hoje com esses 3 pilares e detalhe, colocar a energia, o brilho nos olhos, o entusiasmo, a alegria que a gente estava falando agora há pouco no carro, a pessoa vai andar. Eu acredito. Eu quero também dar um conselho também, pegando os seus 3 e colocando mais um aqui de bônus. Para de ficar olhando para todos os lados. Uma das coisas que fez a gente ter sucesso foi escolher um negócio. Você pode ter o teu emprego, pode ter tua empresa, tal, mas para de olhar outros negócios de multinível. Escolheu, indiferente da empresa que você tá, acredita na empresa, acredita nos donos, acredita nos produtos, foca ali. Todo dia vai nascer uma empresa nova. O melhor plano, o melhor produto. E eles constroem uma narrativa que vão deixar você perdido. Então você pode escolher. Ou você se tornar ali o bonequinho de marionete, ou você assumir as rédeas da tua vida. Para de olhar para o lado. Eu não vi ninguém ter sucesso nesse negócio que ficava olhando a companhia. O cara tá em outra companhia, ok, tchau, e eu foco aqui o trabalho. É isso que eu sempre falo para as pessoas, porque imagina que a tua mente é um terreno, um solo fértil. Você tá todos os dias jogando semente. Quais são as sementes que você está jogando? Isso daí você vai colher fruto perante a isso. Só tem essa consciência. Eu vou comentar mais um então. Você falou do quarto, vamos falar do quinto, O Daniel falou de você focar ali. Uma coisa importante para quem está começando, escolha um produto, um nicho que você tem familiaridade, tá? Por exemplo, com todo respeito, assim, eu vim de um lugar muito simples, com pessoas muito simples. Tem alguns produtos, alguns modelos de negócio que eu não consigo enxergar o meu leque de relacionamento fazendo, e é o leque que eu vou começar. O nível de sofisticação do seu negócio, ela vai determinar o seu resultado, a sua velocidade, tá? Então, eu acho que tem que ter esse critério aí também para todo mundo. Legal. Papo bom, né, André? Porra! Umas polêmicazinhas aqui no meio, né? Sem brincadeira, vamos voltar no tempo. Imagina você vendo vídeos como esse, quando você começou. Não, pelo amor de Deus. Cara, se a pessoa tiver um nível de consciência mais alto, se ela estiver disposta a aprender, se ela estiver num processo evolutivo, bom ali, cara, isso aqui vale ouro. Isso aqui poderia... Eu sou a favor, Daniel, alguns líderes não, eu sou a favor de cobrar todas essas paradas aí. Por quê, André? Porque as pessoas só valorizam quando elas pagam. Isso daqui talvez vai estar
disponível numa plataforma, disponível no YouTube, disponível de graça, mas a maioria das pessoas não valoriza porque é de graça. Né? E eu, pelo menos, eu valorizo muito o meu conhecimento, porque eu sei o quanto investi para ter, o Daniel também, o quanto ralou para ter o conhecimento junto à experiência, né? Mas valorizem isso, valorize e compartilha com o seu time. Acredite, a gente não quer recrutar ninguém do seu time. Cara, compartilha, se inscreva aí no canal, cai para dentro da plataforma e os principais links estão aí embaixo. Vamos pra cima. Valeu, hein? Valeu, mano.